A Ucrânia, ao que parece, está conquistando cada vez mais territórios, libertando-os, ou seja, ela está vencendo. Só é preciso esperar e o objetivo da derrota estratégica da Rússia será alcançado. Entendi. É um grande prazer recebê-lo novamente, senhor presidente Lukashenko, meu querido amigo. Em todas as áreas do desenvolvimento econômico, Belarus utiliza suas tecnologias e estamos satisfeitos com o nível dessas tecnologias. Cessação dos ataques em profundidade contra o território um do outro. Enquanto Vladimir Putin hoje falava publicamente sobre as negociações com a Ucrânia, o Kremlin, após uma reunião fechada em Valdai, enviou Lukashenko à China para um encontro com Xi Jinping. E agora fica claro o que dois ditadores, o russo e o bielorrusso, planejaram. Vladimir Putin hoje, pela quarta vez desde o início da guerra em grande escala, aumentou o número de seus seguranças, incluindo o rebelde Alexander Lunin, que prometeu levantar Adams. O exército que marchou sobre Moscou foi acusado de extremismo e até mesmo de nazismo. Vladimir Putin, pela segunda vez em uma semana, declarou estar pronto para negociações de paz sobre a Ucrânia após uma série recorde de ataques a refinarias de petróleo e pediu a Donald Trump que volte o quanto antes ao tema ucraniano. Embora eu tenha reconhecido que realmente não houve nenhum acordo em Anchorage no ano passado. Além disso, Putin contou que a Ucrânia propôs à Rússia que ambos deixassem de realizar ataques de longo alcance no território um do outro e concentrassem a guerra apenas na linha de frente, e isso em 4 regiões. Mas, é claro, Putin não apresentou nenhuma confirmação disso. E então, ao falar sobre a situação na linha de frente, Vladimir Putin fantasiou sobre o cerco de unidades das Forças Armadas da Ucrânia na região de Stary Oskol e anunciou combates próximos a Belgorod. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin finalmente reconheceu a escassez de combustível em toda a Rússia, mas novamente minimizou o problema, afirmando que só faltam alguns tipos de gasolina. Mas logo depois disso, Putin acabou emitindo um decreto proibindo totalmente a exportação de qualquer tipo de combustível, inclusive diesel. Enquanto isso, nas regiões russas começaram verdadeiras batidas contra os russos com o objetivo de encontrar sabotadores ucranianos. Na região de Murmansk, bloquearam as estradas de acesso à cidade e revistam todos os veículos. Não é à toa que Vladimir Putin reconheceu recentemente que os serviços secretos ucranianos estão recrutando com sucesso, cito, renegados russos. Meu nome é Alexei Pitt e vamos discutir todos esses temas de forma abrangente juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e, claro, não se esqueça de deixar seu comentário abaixo deste vídeo. E também se inscreva no meu canal do Telegram Pitt News, o link está na descrição deste vídeo. Vladimir, quero dizer que, de modo geral, os ataques à nossa infraestrutura civil não são feitos apenas para nos causar algum tipo de dano. Acho que isso é importante para o inimigo e também alimenta a campanha informacional. E talvez, para ser mais preciso, nem seja uma campanha, mas sim uma operação de informação como parte da confronto com a Rússia, Vladimir Putin. Pelo menos com o objetivo de gerar em nós uma falta de confiança, de duvidar das nossas próprias forças e, melhor ainda, provocar uma divisão na sociedade russa e forçar a Rússia a suspender, mesmo que por um curto período de tempo, o avanço das nossas tropas na linha de contato. E criar condições para o início de um processo de negociação em termos favoráveis para eles, ou seja, para o nosso adversário. Então, nas últimas 24 horas, Vladimir Putin fez uma série de declarações e todas elas se resumem ao fato de que, supostamente, o Kremlin está novamente pronto para negociações com a Ucrânia e pede a Trump para voltar a esse assunto. Mas, na verdade, o Kremlin claramente está tramando algo junto com Pequim e Minsk, e nós vamos discutir exatamente o que é, mas vamos por partes. Vladimir Putin afirmou pela segunda vez na semana que a Rússia está pronta para retomar negociações com representantes dos Estados Unidos sobre o fim da guerra na Ucrânia. A seguir, a citação dele. Nós esperamos, após o término de todos os acontecimentos da fase quente na questão iraniana, a chegada daqueles representantes da administração dos Estados Unidos com quem já nos encontramos várias vezes em Moscou. E estamos prontos para continuar as negociações e discutir todos os detalhes, todos os formatos, se não de acordos, então dos temas em discussão. Aqui há referência a Steven Witkoff e Jared Kushner, que já foram a Moscou para reuniões. Steven Witkoff já teve diversos encontros com Putin. Ao mesmo tempo, o presidente da Federação Russa confirmou que, na cúpula com o líder americano Donald Trump em Anchorage,
que aconteceu em agosto do ano passado, as partes realmente não chegaram a nenhum acordo concreto. No entanto, segundo o ditador Careca, foram discutidas certas possibilidades de encerrar a guerra, assim como concessões. Outra citação de Putin: lá nos foi proposto fazer concessões. Nós pensamos, não imediatamente, mas chegamos a Anchorage e dissemos: sim, nós concordamos. Não ouvimos nenhuma outra posição do lado americano, da administração americana. Aqui é interessante que, se os russos tivessem um pouco de juízo, eles se perguntariam: espera aí, então sobre o que falavam Ushakov, Lavrov, Peskov, Medvedev e toda essa turma? Eles falavam sobre algum tipo de espírito de Anchorage, sobre alguns acordos no Alasca e assim por diante. Mas Putin, mais uma vez, esfrega a cara desses russos ignorantes nos próprios excrementos e diz: não houve nenhum acordo. Espera, que acordos? Ele diz: bom, conversamos sobre alguma coisa lá, mas não houve acordos. É isso que são os russos, eles podem mentir o quanto quiserem, inventam lendas. E quando eles são pegos na cara dura e confrontados com a verdade e dizem: espera, que acordos? Marco Rubio declarou recentemente: não houve nenhum acordo, ele disse, houve propostas. Depois disso, o russo simplesmente com a maior cara de pau diz: não houve. Quem falou em acordos? E houve. Ninguém disse que houve algum tipo de acordo. E é significativo que a declaração do presidente russo sobre a disposição para negociações sobre a Ucrânia já seja a segunda em uma semana. E foi feita em meio à crescente crise de combustível no país devido aos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Antes disso, em 23 de junho, Putin declarou que está pronto para discutir o fim das hostilidades com base nos acordos de Istambul, bem como levando em consideração as modalidades discutidas em Anchorage e as realidades no terreno. Ele destacou que os ataques da Ucrânia à infraestrutura civil não afetarão o que ocorre na linha de frente. Citação de Putin: tudo o que está sendo feito nessa direção agora é para criar condições favoráveis para si mesmos, caso comecem ou retomem as negociações de paz interrompidas por iniciativa da Ucrânia a partir das chamadas posições de força. Ou seja, uma aberração careca. Vladimir Putin entende bem o que ocorre. Mas também Putin garantiu aos russos por muito tempo que não haveria consequências sérias para eles devido aos ataques dos drones ucranianos. Ele diz: bem sim, algo atinge as refinarias, mas nós consertamos rapidinho em 10 minutos e a fábrica volta a funcionar. Mas na véspera, Putin finalmente admitiu: realmente está faltando gasolina. Vladimir Putin admitiu na noite de domingo que os problemas no fornecimento de combustível levaram a cito, déficit não crítico, e informou que uma equipe especial está trabalhando para garantir a disponibilidade de volumes suficientes de combustível em todo o país. Uma equipe especial. Uma semana atrás, Putin dizia que não havia problemas, e agora, ao que parece, já existe uma equipe especial trabalhando. E a seguir, uma citação de Putin: quanto aos ataques à infraestrutura crítica em geral e à infraestrutura energética em particular, é claro que esses ataques contra instalações da nossa infraestrutura criam problemas. Isso é óbvio. Atualmente estamos observando um certo déficit, mas ele não é crítico, vou explicar agora. Aqui existem várias tarefas que precisamos resolver e acabamos de discutir isso com os colegas. A tarefa inicial é ampliar rápida e substancialmente a produção dos sistemas de defesa aérea mais requisitados. Como já disse, há danos, mas todos os objetos danificados estão sendo restaurados rapidamente e os problemas que surgem não são de caráter crítico. Tudo está funcionando de forma estável para nós, com uma grande margem de segurança. Putin realizou uma reunião no domingo sobre o abastecimento de combustível para o mercado interno, onde disse que a Rússia deve minimizar as consequências dos ataques de drones ucranianos contra instalações petrolíferas, que se tornaram uma das causas desse déficit. E então, depois que Putin afirmou há apenas uma semana que os drones ucranianos não causam nenhum dano, que a defesa antiaérea protege a todos, que todos vocês, russos, estão sob uma cúpula de proteção. Mesmo com ataques, são só picadinhas de mosquito, nada além disso. E agora Putin declara o seguinte, cito: bem, ouça, você sabe muito bem que os problemas tanto para os motoristas quanto para as empresas continuam. Infelizmente também há filas nos postos e nem sempre se encontra o tipo certo de gasolina, confirmando o que mencionei antes.
O russo médio, como Putin, primeiro diz com a maior cara de pau: não há consequências, isso é só impressão de vocês, não há escassez. Depois, quando ele é confrontado e jogam a verdade na cara dele, ele diz: ah, mas vocês, isso é óbvio, claro que existem problemas. Só comparem para vocês mesmos essas duas retóricas. Putin uma semana atrás, Putin hoje. Putin uma semana atrás diz: nenhum problema. Putin agora diz: como assim? É óbvio que há problemas, mas vocês mesmos veem que há problemas? Que tipo de perguntas vocês estão me fazendo? E novamente, reparem que isso está sendo dito pelo presidente de um país que costumam chamar de posto de gasolina. Russos, a guerra de vocês está mesmo correndo como planejado? No final, Putin informou que a Federação Russa já está usando as reservas estratégicas de gasolina, cujo volume atualmente é de 1,7 milhão de toneladas, e também acrescentou que está sendo considerada a possibilidade de proibir a exportação não só de gasolina, mas também de diesel. E agora, os principais candidatos a fornecedores de combustível para a Rússia são a China e a Índia, que compram petróleo russo. Mas o problema é que o combustível vindo de países distantes será significativamente mais caro do que o fornecido pelos produtores russos. Segundo estimativas da Reuters, em junho, a produção de combustível na Rússia caiu 25% em relação ao ano anterior e atualmente está cerca de 20% abaixo do consumo interno. Bem, sobre importação, ninguém nem sequer fala disso. Dos maiores refinarias de petróleo, apenas uma em toda a Rússia não foi atingida nos últimos 2 meses e continua operando com capacidade total. É a refinaria de petróleo de Omsk, com capacidade de 22 milhões de toneladas por ano. Bem, eu acho que as forças de defesa da Ucrânia sabem quando e como atacar essa refinaria também. E nesse contexto, Vladimir Putin afirma hoje que está pronto para negociações sobre a Ucrânia e até declarou que a Ucrânia lhe apresentou uma proposta de paz. Segundo ele, a Ucrânia propôs à Rússia que ambas as partes desistam de ataques de longo alcance no território uma da outra e concentrem os combates na linha de frente. Citação de Putin. É claro porque essa proposta está sendo feita porque nossos ataques de retaliação no interior do território da Ucrânia são mais poderosos, impactantes e, para ser franco, destrutivos. Destaco de imediato. Quando Vladimir Putin afirma realizar ataques de retaliação, isso é uma mentira cínica. Somente a Ucrânia pode realizar ataques de retaliação nesta situação, porque a Rússia foi a iniciadora da guerra. Foi a Rússia que iniciou esta guerra. Foi a Rússia que atacou a Ucrânia. Foi a Rússia que primeiro lançou ataques contra a Ucrânia. Portanto, tudo o que vem da Ucrânia para a Rússia são ataques de retaliação. Tudo o que vem da Rússia para o território da Ucrânia é um ato de agressão e, de forma alguma, um ataque de retaliação. Além disso, segundo ele, Kiev propôs uma iniciativa para limitar, restringir as ações militares apenas a 4 territórios ocupados pelo exército russo, as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Bem, supostamente. Dessa forma, a Ucrânia quer retirar suas tropas de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson, etc., das regiões de Kharkiv e Sumy, assim como de alguns trechos da fronteira nacional, e transferir essas unidades para as 4 regiões mencionadas acima, diz Putin. Mas, segundo o anão careca, a Rússia não vai aceitar isso e confirmou que seus planos não mudaram. Ele diz que precisamos libertar Donbass e Novorússia. E aqui foi engraçado ouvir como Vladimir Putin afirmou novamente que todos os ataques ucranianos no interior da Rússia não afetam absolutamente nada. Em seguida, mais uma citação dele. Os ataques das forças armadas da Ucrânia à infraestrutura russa criam problemas e levam a uma certa escassez de combustível. Mas todas as instalações danificadas são restaurados rapidamente e tudo aqui funciona de forma estável. Todos os ataques, não importa onde sejam realizados, absolutamente não afetam a situação na linha de frente, na linha de contato. E, para que todos acreditem que a Rússia realmente está vencendo, Vladimir Putin hoje inventou algum tipo de cerco às unidades das Forças Armadas da Ucrânia, na região de Starioskol, lembrem-se desse nome, Starioskol, e aparentemente anunciou combates próximos a Belgorod. Os militares ucranianos reagiram a essa declaração de Vladimir Putin e eles destacaram que até o momento estão apenas trabalhando no avanço nessa direção. E isso é sarcasmo, vocês já vão entender. E a mensagem sobre o cerco das Forças Armadas da Ucrânia na região de Starioskol é mais uma fake news do Kremlin. Bem, o russo ele é meio tapado, ele não vai checar a informação.
E segundo as Forças Armadas da Ucrânia, abre aspas, estamos convencidos de que o chefe da Federação Russa conhece a capacidade de combate de suas tropas melhor do que nós. Por isso, sugerimos considerar as batalhas por Stary Oskol como um anúncio da parte dele. Aqui estamos falando sobre o fato de que Vladimir Putin afirmou que os militares russos supostamente praticamente bloquearam o agrupamento ucraniano na margem esquerda do rio Stary Oskol. Mas, na realidade, um rio com esse nome simplesmente não existe na natureza. Stary Oskol é uma cidade na região de Belgorod, na Federação Russa, que fica a mais de 100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Bem, e provavelmente o chefe do Kremlin confundiu a cidade com o rio Oskol, que passa pela região de Kharkiv, onde os combates continuam. Por isso, soldados das Forças Armadas da Ucrânia dizem: então isso foi só um anúncio, agora estamos tentando chegar até Stary Oskol. No entanto, no Kremlin ainda estão buscando opções para retomar as negociações com Donald Trump, para tentar novamente bloquear os ataques da Ucrânia contra a Rússia. E para isso, Vladimir Putin está tentando jogar a carta da Bielorrússia e do próprio Lukashenko. Lembro que anteriormente Lukashenko deixou a Bielorrússia e depois soube-se que ele passou a noite com Vladimir Putin em sua residência em Valdai. Eles passaram a noite de forma reservada, tete a tete. E os detalhes do encontro não foram divulgados. Não houve absolutamente nenhuma declaração sobre essa reunião secreta durante a noite. Embora mais tarde o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tenha declarado que os dois velhos ditadores negociaram por várias horas tete a tete, começando à noite, depois dormiram e pela manhã continuaram essas negociações. E aqui vale lembrar que, antes desse encontro noturno, Lukashenko disse na cara do embaixador da Rússia, Gryzlov, que não vale a pena arrastar Belarus para a guerra. E também acrescentou que, supostamente, recebeu em Minsk representantes do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, antes de sua viagem para se encontrar com Putin em Valdai. E começaram a surgir rumores de que Lukashenko poderia ser usado como intermediário entre Kiev e Moscou. Mas hoje Dmitry Peskov se recusou a responder à pergunta se Alexander Lukashenko é um canal de comunicação entre a Ucrânia e a Rússia, considerando que recentemente ele se encontrou em Minsk com um representante de Zelensky. A seguir, uma citação de Peskov. Para que esses canais existentes funcionem e operem, eles devem permanecer nas sombras, devem continuar fora dos holofotes, por isso não vou responder à sua pergunta. Mas, é claro, o tema da Ucrânia esteve presente na pauta das conversas informais que aconteceram na sexta-feira e no sábado em Valdai entre Putin e Lukashenko. Bem, ao que parece, Peskov estava mesmo por dentro. Depois, Lukashenko. Bem, ao que parece, Peskov estava mesmo por dentro. Depois, Lukashenko de repente sumiu completamente dos radares. No domingo, ninguém sabia onde Lukashenko estava. Ele simplesmente sumiu. E hoje, 29 de junho, o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko apareceu na China. Em Pequim, ele já teve tempo até de se encontrar com o líder chinês Xi Jinping. Pela manhã, o avião de Lukashenko pousou no aeroporto Chengdu, na capital chinesa Pequim. Em seguida, começou a reunião oficial do ditador bielorrusso com o líder da China. Descreveu Lukashenko como sonolento. Descreveu Lukashenko como sonolento. E então Xi Jinping declarou que, cito, agora as relações entre China e Belarus estão vivendo um auge histórico. Lukashenko respondeu dizendo que valoriza muito essa avaliação positiva das relações entre Minsk e Pequim e, segundo o ditador bielorrusso, ele e o líder da China vão negociar uma cooperação global. Eu voei da região de Moscou para cá, nós tivemos negociações com o presidente Putin e depois disso eu fui para Pequim. A China e a Bielorrússia são amigas de ferro e estamos desenvolvendo uma parceria estratégica abrangente. Na Bielorrússia, construímos com vocês a Grande Pedra e sou grato pelo apoio que vocês deram ao longo dos anos, seguindo a iniciativa de desenvolvimento industrial e cooperação industrial entre nossos dois países.
Em todas as áreas do desenvolvimento econômico, a Bielorrússia utiliza suas tecnologias e estamos satisfeitos com o nível dessas tecnologias. E é aqui que surge a sensação de que todas essas declarações públicas e barulhentas de Lukashenko na frente de Gryzlov, dizendo que não é preciso envolver a Bielorrússia na guerra, foram apenas um circo ou uma peça teatral. A questão é que a China pode muito bem ajudar a Bielorrússia a estabelecer a produção de armamentos em seu território, que depois serão destinados às necessidades do exército russo. E aqui eu preciso contar algo para vocês. O exemplo mais marcante de estreita cooperação tecnológica com a China é o sistema bielorrusso de lançamento múltiplo de foguetes polonês. Lukashenko chama essa arma de exclusivamente bielorrussa, mas na prática esse sistema utiliza mísseis chineses e apenas o lançador em si é montado em um chassi de fabricação bielorrussa. Ou seja, de fato, é um lançador totalmente chinês sobre rodas bielorrussas, mas o que é ainda mais perigoso para a Ucrânia é o seguinte. Nos últimos anos, foi justamente o complexo militar-industrial bielorrusso que mudou o foco para o desenvolvimento de tecnologias de drones, meios de guerra radioeletrônica e drones interceptadores. Com base em plataformas como o Parque Industrial Sino-Bielorrusso Grande Pedra, estão sendo realizados projetos conjuntos para a criação de sistemas não tripulados, eletrônicos e complexos de mira. E o que é importante, isso está acontecendo agora mesmo. A Bielorrússia, junto com a China, está tentando estabelecer a produção em território bielorrusso justamente desses drones interceptadores para combater de forma eficaz os ataques de drones ucranianos contra Moscou. É justamente com isso que pode estar relacionada a viagem secreta de Lukashenko a Putin e depois a Xi Jinping. Ou seja, o Kremlin planeja envolver a Bielorrússia na guerra dessa maneira. Criar em seu território a produção de armas, principalmente drones interceptadores, como confirmação de que a Ucrânia não atacará essas supostas fábricas bielorrussas. Mas, enquanto isso, Putin começou a ter uma certa paranoia. O presidente russo realmente passou a temer mais pela própria pele. Foi relatado que Vladimir Putin aumentou o número de funcionários do aparato central do Serviço Federal de Proteção pela 4ª vez desde o início da guerra. De acordo com o texto do novo decreto de Putin, o número máximo de funcionários públicos civis do aparato central do Serviço Federal de Proteção deve aumentar dos atuais 785 para 812 pessoas. O Serviço Federal de Proteção é responsável pela segurança das principais autoridades, como o presidente Vladimir Putin, o primeiro-ministro e suas famílias. Fontes informadas do Financial Times já haviam relatado anteriormente que o serviço aumentou drasticamente as medidas de segurança em torno de Vladimir nos últimos meses. Putin e, segundo eles, aumentaram as preocupações no Kremlin de que Putin possa se tornar alvo de um atentado, especialmente com o uso de drones ou durante uma tentativa de golpe de Estado. Os temores de Putin aumentaram após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos militares americanos. Naquele período, ele diminuiu as visitas e tornou mais rígida a checagem de quem o encontrava. Durante a visita oficial ao Cazaquistão no final de maio, a comitiva de Vladimir Putin foi acompanhada por um carro blindado com espaço para um atirador de metralhadora no teto, um veículo com sistema de guerra eletrônica e um helicóptero. Ou seja, Vladimir Putin realmente teme que algum drone acerte sua cabeça careca. Além disso, Putin e sua família pararam de aparecer nas residências em Moscou e em Valdai, preferindo lugares mais isolados. Eles passam semanas em bunkers, inclusive em Karaganda e na região de Krasnodar. Segundo fontes do Financial Times, as medidas de segurança adicionais não se limitam a Vladimir Putin. O FSO também recebeu a tarefa de reforçar a segurança de 10 generais de alto escalão do Ministério da Defesa, incluindo 3 vice-chefes do Estado-Maior, liderado por Valery Gerasimov, que até recentemente era o único comandante militar sob esse tipo de proteção. Essas ações responderam a vários atentados contra a cúpula militar russa realizados pelos serviços secretos ucranianos. Mas isso não é tudo. Lembra da história do ocupante russo que estava preparando um motim contra Moscou? Pois bem, o ocupante russo Alexander Lunin, que gravou um vídeo dirigido a Vladimir Putin alertando sobre a ameaça de um motim militar, foi preso sob a acusação de exibir símbolos extremistas e, atenção, nazistas.
Além disso, apesar de todas as declarações da esposa dele de que ele supostamente tinha ido para Moscou, soube-se que no dia 27 de junho, Alexander Lunin foi julgado no Tribunal Distrital de Rossochansky, na região de Voronezh. Anteriormente, a esposa do selvagem ocupante Lunin gravou um vídeo no qual contou que na noite de 27 de junho houve uma busca na casa deles, na vila de Lizinovka, na região de Voronezh. Segundo ela, policiais apreenderam equipamentos de informática, pendrives, notebooks e outros objetos. Lunin não estava em casa, mas afirmou que foi contatado. Lunin foi chamado pela administração do presidente Putin e convidado para uma reunião em Moscou. Então, Lunin foi para Moscou e parou de responder às mensagens. E depois disso, a esposa dele apagou todos os vídeos das redes sociais. E aí descobriu-se que esse rebelde simplesmente foi condenado por exibir símbolos nazistas. Irônico, não é? O ocupante russo, que foi para a Ucrânia supostamente para lutar contra os nazistas ucranianos, foi acusado exatamente de nazismo em um tribunal russo. Olha só como são as coisas. E é exatamente isso que define os russos. São submissos e covardes. Vale lembrar que o apelo a Putin foi publicado por Lunin em 25 de junho. Ele contou sobre o uso de tortura e violência pelo comando contra os soldados por se recusarem a cumprir, cito, ordens estúpidas e suicidas, além de se recusarem a entregar seu dinheiro ao comando. Lunin avisou que se o presidente Putin não se encontrar pessoalmente com ele e se não lhe for permitido falar na televisão, o exército voltará suas armas contra o Kremlin. E até o momento da gravação deste episódio, o vídeo dele na rede social Instagram já tinha alcançado 18 milhões de visualizações. Mas é claro, nenhuma rebelião aconteceu. Por quê? Bem, porque os russos, mais uma vez repito, são covardes e submissos. Por outro lado, na Rússia começaram a procurar em massa por sabotadores ucranianos. Na região de Murmansk, na rodovia federal R20 e 1, começaram a inspecionar todos os veículos que seguem em direção à capital regional. Na entrada da região, cortaram a comunicação e a internet. Na manhã de segunda-feira, o Centro Operacional de Murmansk confirmou as inspeções e afirmou que todos que entram na região estão sendo verificados. A estrada está bloqueada, não só uma, mas várias ao mesmo tempo. Além disso, há enormes filas. Em 27 de junho, autoridades de Murmansk alertaram moradores das áreas fronteiriças com Finlândia e Noruega sobre a atividade de grupos estrangeiros de sabotagem e reconhecimento. Na verdade, o Kremlin ficou com medo de uma repetição da operação ucraniana chamada Teia de Aranha, durante a qual drones escondidos em caminhões atacaram aeródromos militares estratégicos russos, incluindo a base aérea Olenia, justamente naquela região de Murmansk. E agora ficou sabido que submarinos nucleares da Frota do Norte da Federação Russa, na região de Murmansk, foram cobertos com redes antidrones. Putin está com medo. Está com medo. Vou deixar por aqui. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você sabe como fazer isso. Pode fazer uma doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso, se cuidem, tchau a todos.